Saúde, estamos de volta. Nessa semana a gente está falando sobre cirurgia plástica. E agora a gente recebe aqui na TV Bariátrica o cirurgião bariátrico, o doutor Afonso Salé. Seja bem-vindo, doutor. Satisfação imensa Fernando, ter o senhor aqui conosco. A gente está falando sobre esse processo que o paciente vive e talvez depois de tudo terminado ainda tem mais uma jornada da cirurgia plástica. Ele fica ansioso? Fica. O tratamento cirúrgico da obesidade, das doenças metabólicas, é um caminho muito longo, né? A gente trabalha nessa área há 21 anos, temos vários pacientes operados. Pra você ter uma ideia, o tempo médio entre o paciente começar a brigar contra o excesso de peso ou obesidade e chegar à cirurgia, na nossa casuística, é de mais de 19 anos. Então, primeiro, exatamente o que você falou, ninguém chega a um nível de obesidade de indicação cirúrgica hoje e procura você para operar amanhã. Ele até chegar no cirurgião bariátrico, ele percorreu um longo caminho e várias tentativas frustas, não é, de resolver isso. Aí ele faz a cirurgia, os primeiros 2 anos é a lua de mel com a cirurgia bariátrica e metabólica, porque realmente os resultados são muito bons, impactantes em termos de perda de peso. Mas a partir de 1 ano de operado, ele começa a se deparar com aquelas situações difíceis, né? Excesso de pele abdominal, mais ou menos 80% dos pacientes operados são do sexo feminino, então tem a questão de mama, de braço e tal. E existe uma certa preocupação e pressão por parte dos pacientes, da equipe da cirurgia bariátrica, no sentido de tentar agilizar uma cirurgia reparadora. Então, eu acho que esse é um tema muito importante. Eu tenho certeza que você vai dar a oportunidade de discorrer no decorrer. Exatamente, a gente está falando sobre isso durante todo o programa e principalmente por esse detalhe. É a última etapa de uma longa jornada, o senhor disse aí, que pode durar até 19 anos entre um ponto de partida e um ponto de chegada, mas aí entra esse aspecto da ansiedade. Doutor, eu não aguento mais ficar com o efeito avental que a gente está mostrando aqui. Olha, o que a gente preconiza é o que dizem os protocolos da nossa sociedade brasileira, internacional, e que a gente sabe que tem uma motivação de simplesmente orientar do que é melhor para o paciente. Então, toda cirurgia plástica reparadora, pós-bariátrica, a gente recomenda que seja feito num período em torno de 2 anos após a cirurgia. Por que isso? Porque é o período que o paciente tem uma estabilização da perda de peso. Essa perda agressiva, principalmente no primeiro ano, causa, por mais que se tenha cuidado, distúrbios metabólicos e nutricionais, que se o paciente antecipar essa etapa da cirurgia reparadora, com certeza ele não vai ter um resultado adequado e vai se expor a um risco maior de eventual intercorrências da cirurgia plástica. Então, esses 2 anos é um ponto necessário para o equilíbrio da perda de peso, reequilíbrio metabólico e nutricional e ele ir à cirurgia plástica, quando indicado, numa condição favorável. Agora, a gente vê sempre aqui, nos assuntos que a gente aborda na TV Bariátrica, que cada paciente bariátrico tem o seu próprio universo, tem o seu caso específico. Como é que o cirurgião bariátrico define a estabilidade do peso nesse universo tão amplo, nesse espectro de possibilidades que é apenas um único paciente? A gente realmente trata todos os pacientes de maneira individualizada, né? Mas os protocolos seguem uma orientação do que é a grande base da pirâmide desses pacientes, a média, não é? Então, o que a gente fala em termos de 2 anos é porque a maioria dos pacientes vai atingir estabilidade de perda de peso e reequilíbrio em 2 anos de pós-operatório de bariátrica. Muito embora em torno de 90% da perda de peso final ocorra no primeiro ano. Então, essa é a grande angústia, Fernando, porque o paciente chega e diz, não, mas espera aí, eu tinha 120 quilos, tenho 1,70 m, agora eu estou com 75. Esses 5, entre aspas, que está sobrando, está aqui no meu abdômen avental, no meu braço que sobrou, então eu quero operar logo. Então, aí é uma situação. Na verdade, assim, ao cirurgião bariátrico cabe preparar o paciente, cuidar no pós-operatório, que a gente sempre fala, o tratamento
começa com a cirurgia, ele não termina. O paciente não sai da mesa cirúrgica magrinho e sem fome. Isso aí precisa de um acompanhamento. E chegado um momento que existe alguma dúvida ou uma pressão do paciente no sentido de que eu quero fazer logo as plásticas, cabe ao cirurgião bariátrico metabólico segurar, colocar as coisas de maneira adequada, né, aterrissar e encaminhar para uma equipe de cirurgia plástica competente, ética, que vai avaliar a necessidade, o que ele precisa fazer e qual o time de fazer. Então, muito claro assim, não deve sair do computador, a gente não fala mais da caneta, né, do computador do cirurgião bariátrico, encaminha a paciente Maria da Silva para realizar cirurgia plástica de abdômen pós-bariátrica, parará, parará. Então, encaminha essa paciente para uma equipe de cirurgia plástica avaliar a necessidade e o time. Dividindo as responsabilidades. Perfeito. Até porque, da parte da plástica, a responsabilidade, obviamente, é da equipe de cirurgia plástica que vai fazer.